A Judy Garland era obrigada a tomar remédio pra emagrecer com 12 anos porque falavam que ela tava muito gorda pra poder fazer os filmes. Contar que a mãe dela se vendia pros chefões de Hollywood pra filha conseguir papéis em filmes. A Judy Garland fez a Dorothy, um mágico de Oz, e foi esse papel que deixou ela famosa. A vida dela nunca foi fácil porque essa mulher não tinha um dia de paz. Judy nasceu e cresceu numa casa extremamente caótica. Começando que quando a mãe dela descobriu que tava grávida dela, a mãe dela não queria ter o bebê. A mãe dela e o pai estavam querendo tirar ela. Mas depois mudaram de ideia e decidiram prosseguir com a gravidez. Desde pequena, a Judy era extremamente talentosa, carismática e se dava muito bem com o público. Então, quando ela tinha 2 anos de idade, o pai e a mãe dela botaram ela pra dançar em um grupo com as irmãs dela. Ela e as irmãs faziam vários shows e os pais pegavam dinheiro pra eles. A mãe e o pai da Judy eram pessoas horríveis, porque eles batiam nela, humilhavam e queriam que ela fosse perfeita. Tudo isso pra ela ficar mais e mais perfeita e eles lucrarem mais às custas dela. Conforme ela foi crescendo, ela foi se destacando mais, porque ela começou a cantar e a atuar e chamou a atenção do pessoal de Hollywood. Começou a fazer alguns filmes na infância pra pré-adolescência. O caos em casa só continuava, até porque o pai da Judy era bissexual e traía quase todo dia a mãe dela com vários homens. Era quase todo dia uma briga. Ai, que você pegou aquele homem. Ai, que você pegou nosso vizinho. Ai, que você pegou o marido da fulana. Judy em casa o tempo todo presenciando todas essas brigas e ela não entendia nada. Pra piorar toda essa situação, a mãe da Judy tava tendo um caso com vários produtores de Hollywood se vendendo pra filha conseguir papéis. Judy sabia disso. Então pensa como que não tava a cabeça dessa menina. Aí no começo da adolescência ela assinou um contrato com a MGM Studios. A Judy e a mãe dela ficaram super felizes porque elas acharam que agora a carreira dela ia pra frente. Foi aí que o verdadeiro pesadelo começou. Louis Mayer, que era o CEO desse estúdio, da Judy. Ficava elogiando ela, fazendo comentários inapropriados, tocando nos seios e em partes do corpo dela. Quando a Judy questionava ele por que ele tava fazendo isso, ele falava: ah não, você é quase uma filha pra mim, eu sou quase um pai pra você, eu jamais que faria uma coisa dessa. Mas ele não parou, tá? Ele continuou por um bom tempo fazendo isso. Esse estúdio achou que a Judy tava muito gorda. A menina tinha 13 anos, tava entrando na adolescência. Então eles simplesmente começaram a entupir ela de remédio pra emagrecer. E falaram que ela tava fora dos padrões de medida dos filmes de Hollywood. Esse remédio mexeu com todo o psicológico dela, porque ela ficou com a menstruação desregulada e teve muita insônia. Aí o que eles faziam? Iam lá e davam remédio pra ela dormir à noite. Durante o dia ela tava meio grog por causa dos remédios, então eles iam lá e davam um outro remédio pra ela ficar acordada. Então eles entupiam a menina de 13 anos com remédio pra emagrecer, pra dormir e pra ficar acordada. Contar na única refeição que ela podia fazer, que era uma sopa e café. Quando ela tinha 16 anos, ela foi lá e fez a Dorothy, o Mágico de Oz, que é um dos filmes mais famosos do mundo. Os bastidores desse filme foi um caos, porque eles usaram vários materiais tóxicos e cancerígenos que deixou um monte de gente doente. A neve que foi usada no filme era feita de amianto, que é um material cancerígeno. Como naquela época não tinha efeitos especiais, era tudo assim na base do improviso. O Homem de Lata pintava todo o corpo dele com uma tinta. Só que essa tinta queima a pele, então ele começou a ficar com a pele toda queimada, principalmente o rosto. Então ele teve que ser internado e ficou uns bons meses internado. Eles foram lá, chamaram outro ator pra substituir ele, que também teve a cara toda queimada. O ator que fez o espantalho também teve o mesmo problema, porque a tinta queimou todinha a pele dele. Pro chamado Ash também teve quase o mesmo problema, porque ela passava várias horas com o corpo pintado de verde. Essa tinta queimar, ela penetrou na pele dela, que demorou meses pra sair do rosto dela, e ela ficou um bom tempo com o rosto verde. Em uma outra cena que usava fogo, o fogo acabou pegando nela, ela teve queimadura de 3º grau. Como a tinta que ela usava era inflamável, foi bem mais difícil de apagar o fogo. Além da Judy tomar remédio pra emagrecer, fazer essa dieta, se entupir de remédio, eles faziam ela usar um espartilho super apertado pra poder apertar o peito e a barriga dela. Ela tinha que parecer ser mais nova. Para os abusos ela sofria por parte do elenco. Os atores que faziam os anões viviam passando a mão no corpo dela em várias partes íntimas e falando: e aí, vamos sair comigo? A menina tinha 16 anos, gente. Acabaram a gravação, o filme foi lançado, mas vocês acham que ela ia ter paz? 3 anos depois, quando a Judy tinha 19 anos, ela conheceu o primeiro marido dela. Eles acabaram se apaixonando, casando, e pouco tempo depois ela acabou engravidando. Ela tava super feliz, porque era o sonho dela ser mãe e ter uma família. E quando o estúdio descobriu isso, eles obrigaram ela a tirar a criança. Ela tinha um contrato de imagem a ser seguido, e caso não seguisse aquele contrato, ia pagar uma multa milionária. Acabou deixando ela muito mal, e pouco tempo depois o casamento dela acabou. Tempo depois, ela se casou de novo com um homem chamado Vincent Minnelli. Foi com Vincent que ela teve a filha dela, Liza Minnelli, que é a cantora. Que o novo caos começou, porque o Vincent era extremamente abusivo e agressivo e traía ela com vários homens. Ela não podia falar nada, porque senão ele ameaçava ela, e naquela época o homem tinha autoridade. Ela não aguentou mais e acabou se separando. Uns anos depois, ela se casou com um homem chamado Sidney Luft. Sidney meio que virou empresário dela. Que o Vincent tinha problema com álcool e gastava todo o dinheiro dela. Não aguentou mais e acabou se separando. Alguns anos depois, ela se casou com um homem chamado Mark Harron, mas o casamento durou só 5 meses. O casamento acabou porque pegaram o Mark na cama com o marido da filha dele. Ou seja, ele tava tendo um caso com o genro dele. E a mulher não tem sorte no amor, como que pode? Tava sem dinheiro, até porque aquele ex-marido dela gastou todo o dinheiro que ela tinha com drogas, e ela ficou assim, falida. Ela começou a fazer show em um bar gay e ganhava $100 por noite. Não tinha mais casa, então ela dormia na casa de fãs e amigos do pessoal que acolhia ela. E vocês lembram que eu falei que quando a Judy
tinha 13 anos, ela começou a tomar bastante remédio. Desde essa época, ela tinha desenvolvido um vício muito sério em remédios pra poder dormir. Aí um belo dia, quando ela tinha 47 anos, ela foi encontrada morta. A causa da morte foi overdose, porque ela tomou muito remédio pra dormir. Muito triste ver toda a história dela e ver que ela poderia estar no mesmo nível de grandes estrelas de Hollywood. Mas como ela teve uma vida muito difícil, marcada por vários abusos físicos e psicológicos, ela acabou tendo esse triste fim. Enfim, vocês sabiam disso?